Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam vivos e bem e fazendo muita arte. Hoje será um vídeo diferente. E para isso, vamos ao básico de sempre. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Seu comentário também é super importante. Me segue em todas as minhas redes sociais, Instagram, Kawaii, TikTok, YouTube, porque sua presença é muito importante. E hoje vamos começar uma coisa nova aqui no canal, que eu vou falar um pouco de história da arte, em especial dos artistas. Por quê? São eles que fazem a história da arte. E para começar, eu escolhi o artista que eu mais gosto. Então hoje vamos falar de Vincent van Gogh. Ele é bem famoso, vocês devem já ter visto alguma obra dele, né? Pode ser Tem a Noite Estrelada, que é a mais famosa. O Quarto de Van Gogh aparece muito, fora algum de seus retratos ou girassóis. Ficou curioso? Joga lá no Google. Você vai descobrir várias pinturas, várias coisas sobre o Van Gogh. Mas hoje aqui eu vou fazer o retrato do Van Gogh e vou aproveitar e contar a história dele. Quem sabe assim vocês entendem um pouco melhor as obras de Van Gogh. Bom, Van Gogh nasceu em 1853 e ele era filho de um pastor calvinista. Ele nasceu em Groote é um lugar muito pequeno, lá na Holanda. E ele era o primogênito de 6 filhos. Ele, em 1865, ele foi para o internato. Acredito que era pelas relações difíceis que ele tinha com a família. Ele gostava de estudar, ler bastante, e ele se interessava muito pelas questões dos oprimidos. Diziam que ele era já meio solitário, melancólico desde criança. Na prática, a pessoa com quem ele estabeleceu a melhor relação na família foi com o Theo. Se eu não me engano, era o filho mais novo. Bom, com 16 ele foi trabalhar para o tio, que tinha fundado ou melhor, aberto uma franquia da Galeria Goupil, que é uma empresa francesa. Essa Galeria Goupil vendia livros e obras de arte. Então ele foi para a Haia, onde ele ficou 3 anos. E depois de tanto insistir com o tio, ele acabou indo trabalhar nas outras filiais da empresa. Então ele foi para Bruxelas, onde ficou 2 anos. Depois ele foi para Londres, ficando 2 anos e meio. E finalmente ele conheceu a cidade que ele achava que ia ser, uau, incrível, maravilhosa, que era Paris. Porém ele não gostou do emprego. Lá em Paris ele começou a estudar mais arte. E isso tornou ele meio crítico, fazendo com que ele tivesse alguns atritos com os clientes. E isso levou à sua demissão em 76. Então, com 22 anos, ele volta para casa, ficou melancólico. Eles já não moravam mais na cidade onde ele nasceu e agora a casa dos pais situava-se em Etten, ainda na Holanda. Se tornou mais religioso nessa época e naquele mesmo ano ele foi para a Inglaterra ser professor de alemão e francês numa escolinha. Porém, acabou que ele foi dispensado rapidamente. Não sei, acho que o temperamento do Van Gogh era muito complicado. Diziam que ele tinha muitas explosões. Em 77, ele trabalhou em uma livraria em Dordrecht, até que ele decidiu seguir a carreira do pai. O pai, com a ajuda do pai, foi para um seminário, mas foi reprovado por falta de base. Então, ele foi para uma escola evangélica em Bruxelas. E, com a ajuda do pai novamente, ele virou pregador missionário nas minas de carvão em Borinage, na Bélgica. O que, de novo, não deu muito certo, porque ele se envolveu mais com os mineiros, quis trabalhar junto deles, se preocupava com os doentes, e nisso ele não fazia ele não fazia tanto a sua função, que era pregar. E por isso, em 79, foi demitido novamente. Isso gerou várias crises, até que em 1880, pelo que eu li uma vez, ele até teve uma fase meio que ficou quase um ermitão, até que ele decidiu trabalhar da arte, virar pintor. Quem o apoiou foi Theo. Então, Theo ajudou ele aí para
Bruxelas, estudar perspectiva. Em 81 ele foi para A Haia, onde ele ficou com Malve, que era um pintor. E lá ele pintou aquarelas, ele pintava muito os marinheiros, os camponeses. Já dá para começar a ver uma seleção de temas dele. E ele disse: eu não quero pintar quadros, eu quero pintar a vida. Van Gogh, ele também começou a ter alguns probleminhas. Nessa mesma época, ele iniciou uma relação de 18 meses, que é basicamente 1 ano e meio, com uma mulher que ele encontrou, que morava na rua. Ela já tinha uma filha e estava grávida. O pai da criança, dessa criança que ela estava gestando, a abandonou e Van Gogh a acolheu. Parece que ela era prostituta e não sei o que houve, mas a relação não durou muito. Em 85, o pai dele morre e ele pinta Os Comedores de Batata. E pela pintura, ainda tem muitas características dessa fase meio pesada dele. Nesse mesmo ano, ele vai para Antuérpia, onde ele conhece a pintura japonesa, que tem mais cores, e aí ele se entra mais em contato com a cor, que é algo que ele gostava muito, que passou a gostar muito e formou muito o estilo dele. No mesmo ano, ele foi para Paris, onde ele conheceu os pintores impressionistas, Monet, Renoir, Pissarro, e depois ele conheceu Gauguin, com quem ele foi morar mais tarde. Foi a fase mais sociável dele. Em 88, ele foi para Arles, por questões de saúde e por causa da busca da cor, porque ele falava que era um lugar muito bom. E nesse lugar ele pintava ao ar livre. Nessa época ele produziu 100 quadros, só nesse ano. Nessa época também ele viveu um tempo com Gauguin, e foi onde ocorreu o episódio famoso que ele cortou um pedaço da orelha. Eu já ouvi 2 versões, que era por conta de uma paixão que ele teve com uma prostituta que gostava do Gauguin e por isso ele teve uma crise de ciúmes. E em outras versões falam que ele teve uma crise com o Gauguin e rolou uma treta entre os dois, eles brigaram. E no final ele acabou cortando a orelha e enviando para o Gauguin como pedido de desculpas. Foi bem doido. Na verdade, depois disso ele já foi internado e foi para o Hospital Saint-Paul. Em 89 ele pediu para ser internado. E dessa vez ele foi para o Hospital Saint-Rémy-de-Provence, onde ele pintou 200 quadros. Nessa mesma época, Signac foi visitá-lo a pedido do irmão Theo, e ele achou incríveis as pinturas dele e ajudou a montar uma exposição onde ele vendeu seu primeiro e único quadro, que foi a Vinha Vermelha. Em 1890 ele vai para Alver, não sei como se pronuncia em francês exatamente isso. E ele ficou sob os cuidados de Dr. Gachet. Lá ele fez 200 desenhos e 40 telas. E em 27 de julho desse ano ele morre. Há 2 versões sobre isso. Uma que ele atirou contra o próprio peito, e outra que é até explorada em um filme que foi feito usando pinturas do Van Gogh, que é muito legal, assistam, em que ele possivelmente foi morto por alguém que ficou enciumado de um possível interesse de uma menina local por ele. Não sabemos, mas de fato ele morreu. 6 meses depois, Theo, o irmão, aquele que apoiou ele a vida inteira, também morre. Toda a sua obra ficou com a esposa de Theo. Na verdade ela não fez nada, não tinha muito valor as artes dele na época. Então o Vincent Van Gogh, o sobrinho dele, o filho de Theo, herda toda essa obra, e em 73 ele funda o Museu Van Gogh lá na Holanda. E ele se tornou basicamente conhecido bem depois da morte, que é muito triste. Mas, felizmente, temos a obra dele para vermos. A gente vê que ele teve uma vida sofrida, mas ele é um artista incrível. E espero que tenham gostado. Aqui fica o retrato que eu fiz de Van Gogh. Bom, espero que todos tenham gostado. Se ouvirem algum latido, foi minha cachorra. Tentei editar, mas nunca se sabe quanto eu vou conseguir tirar. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com todo mundo, pois Van Gogh é muito legal. Tchau!